Boa tarde, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Tá na PAV, o seu novo talk show feito por alunos e para alunos. É isso mesmo, hoje é a nossa primeira edição e a gente preparou um programa super especial e divertido para vocês. Eu sou a Glenda E eu sou a Letícia. e juntas iremos apresentar este novo programa. E também está com a gente Vicente Armando, que é o professor do curso técnico de desenvolvimento de sistemas aqui da nossa escola. Bom, agora as perguntas serão para você, Vicente. Ok, podemos começar. O que fez você escolher a área de desenvolvimento de sistemas? Bem, a área de desenvolvimento de sistemas é uma área, para mim, muito fascinante. Permite às pessoas a resolver problemas, tanto de todas as formas, né? Na parte da manutenção, na parte de desenvolvimento, criar aplicativos para resolver os problemas dos outros, é algo que, para mim, eu tenho muito prazer em fazer isso. Como você vê o mercado de trabalho para profissionais dessa área? O mercado ele está bem aquecido. Todas as empresas necessitam de um profissional da área para poder ou dar suporte, ou desenvolver alguma solução, ou até mesmo trabalhar na parte da infraestrutura da empresa. O que mudou na forma de ensinar com a chegada da inteligência artificial? A inteligência artificial ela veio para nos ajudar. Tá entendendo? Ela não vai substituir nada, simplesmente ela só tem a agregar. Ok? Ela é uma tecnologia que vai permitir a todos, não só da informática, mas a todas as áreas, facilitar a busca pelo conhecimento. Quais habilidades você considera essenciais para ter sucesso no seu trabalho hoje em dia? Uma delas é a determinação, estudo, procurar sempre se capacitar e ter um network, um bom relacionamento entre os colegas da área. Bom, que conselho você daria para os jovens que estão começando agora e querem seguir o caminho parecido com o seu? O conselho que eu tenho para dar é que justamente não desistir, perseverar, estudar e sempre estar antenado com as novidades do mercado. E sempre buscar o autoconhecimento. Então é isso. Encerramos agora a nossa rodada de perguntas, mas antes de seguir, quero agradecer aos nossos convidados pela presença aqui no nosso programa. E agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai voltar com mais uma rodada de bate-papo. Quer fazer seu podcast ou projeto audiovisual e não sabe por onde começar? A Luminous Play tem toda a estrutura de estúdio, equipamentos e suporte para dar um play na sua ideia. Conheça nosso trabalho e agende uma visita. Acesse @Luminous Play Produções no Instagram, Facebook e YouTube. Luminous Play, dando um play na sua ideia. Você aí, profissional de RH, que quer fazer o seu podcast da sua empresa, né, que quer fazer transmissões com seus principais executivos, fazer live corporativa, certeza. procure alunos, venha pra cá, ele tem, olha, é uma coisa, você Ninguém imagina que tem isso ninguém tudo. imagina que tem isso tudo. Você para o carro ali fora, você entra, é uma coisa assim. Quer fazer o teu podcast, quer fazer a sua gravação, vem pra cá. Luminous Play, que tem que respeitar essa empresa que ficou com a gente aqui. Olha, qualidade 100%. Luminous Play, dando um play na sua ideia. Bom, agora estamos aqui com o professor Milton Leon, aqui da Jaime Alencar, de Eletromecânica. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Agora as perguntas serão para você, Milton. O que te motivou a escolher a área de eletromecânica? Bom, desde pequeno eu gostava de coisas diferentes, né? A área de elétrica, a área de mecânica, né? Mas assim, eu sou formado mesmo em engenharia mecatrônica. Nada mais é do que eletromecânica contrário, né? Tudo que eu estudei lá, eu ensino aqui para os meninos. Quais são os principais desafios do seu dia a dia no trabalho?
lidar com pessoas de todas as idades. Para alguém que quer seguir essa profissão, o que você considera essencial aprender? Principalmente segurança do trabalho. Eu gosto de falar sempre para os meninos que o nosso trabalho envolve um risco muito grande. Você trabalha com eletricidade, você trabalha com mecânica. Um erro pode custar o seu braço, um erro pode custar a sua perna. Muitos deles negligenciam isso. É questão de segurança, de brincadeira. E eu vivo falando para eles, né? Gente, cuidado com brincadeira, vamos usar isso aí com consciência. Então, eu acho que o maior, digamos assim, desafio é essa entender que segurança, né? Basta um erro que pode custar aí uma vida, né? Certo. Quais habilidades você considera essenciais para ter sucesso no seu trabalho hoje em dia? Honestidade. Eu acho que uma pessoa que ela é honesta consigo mesmo, honesta com os outros, verdadeiro, de todas as formas possíveis, né? Eu acredito que ela vai para frente, independente da área que for, seja eletromecânica, seja, enfim, multimídia, produção de áudio e vídeo, desenvolvimento de sistemas, seja se você é um motorista de Uber, se você, sei lá, é um eletricista, se você é um pedreiro, que seja. Você sendo verdadeiro consigo mesmo e com as pessoas ao seu redor, você vai para frente. Certo. Que conselho você daria para quem está começando na área agora? Conselho, né? Faça networking. Converse com as pessoas. Ajude muito. Muitas vezes você pensa, eu vou me tacar daqui para ali para ajudar, não sei o que, eu não vou ganhar nada com isso. Erro seu. No futuro, você nunca sabe o que é que pode acontecer, né? O mundo dá voltas. Acredite se quiser, todo dia é uma volta que o mundo dá ao torno dele mesmo, né? Para pensar aí. Eu tenho 32 anos, quantas voltas o mundo já não deu, né? Certo. Bom, encerramos a rodada de perguntas de hoje e queríamos agradecer pela sua presença, Milton, aqui no nosso programa. Não, eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada. Se você gosta de audiovisual, é porque você gosta de contar histórias. Histórias em vídeo, em roteiros, em fotografias, na edição e em animações. O Josca surgiu exatamente por isso. Para premiar as histórias que você já contou e as que ainda nem sabe que é capaz de contar. Um evento feito para valorizar a criatividade dos estudantes de escola pública, para reconhecer quem se dedica, quem experimenta, quem começa do zero e mesmo assim encontra uma maneira de fazer acontecer. Agora é com você. Escolha a categoria que combina com o tipo de história que você quer mostrar. Estamos de volta. Vamos continuar agora nosso bate-papo com o Gabriel Silva, que também é um ex-aluno aqui da escola do curso de produção áudio e vídeo. Então, podemos começar as perguntas? O que mais te motivou a escolher a sua profissão e seguir carreira nessa área? Eu acho que eu sempre gostei de comunicação, eu sempre gostei do audiovisual, mas durante a escola eu não era muito familiarizado com audiovisual, né? Sempre fui um aluno meio desgostoso da escola. E aí, quando foi no terceiro ano, que foi a pandemia, a gente teve a oportunidade de estar mais presente dentro do audiovisual, né? E aí o professor chamou a gente para fazer alguns trabalhos numa paróquia que tinha perto da minha casa. E como eu sempre fui católico, e eu queria a missa, e eu não tenho os dois, né? E aí eu fui para a missa, ajudar ele, e aí durante a missa eu fui gostando mais, né? Eu fui aperfeiçoando assim a questão dos enquadramentos, pegando realmente equipamentos, né? Porque na escola, como eu nunca fui muito, nunca gostei muito, né, de estudar essas coisas, eu aproveitei para dar o gás, né? E aí eu fui alguns dias lá, fui 1, fui 2, fui 3, e fui gostando, né, do audiovisual mesmo. Certo. Como você começou na área do audiovisual? Eu acho que desde criança, né? Assim, sempre fui uma criança mais artística, digamos assim, né? Então eu sempre gostei de bater foto, o pessoal da minha família pediu para bater foto deles. Sempre gostei de som, essas coisas. E aí eu acho que isso me fez querer estar dentro do audiovisual, ainda mais. Eu fui percebendo durante a minha vida, né? Como eu sempre gostei dessas coisas, aí eu fui lembrando, na minha infância, eu fui lembrando dos momentos que dentro da minha família eu pude exercer a minha profissão que eu exerço hoje. Bom, quais são os maiores desafios de trabalhar ao vivo? Eu acho que trabalhar ao vivo, né? Assim, de fato, trabalhar ao vivo é o mais difícil mesmo.
porque vai desde a montagem dos equipamentos até a operação, e tudo isso pode dar errado. Então, um cabo pode dar errado, a internet pode falhar, a energia pode cair, e tudo isso deixa a gente muito apreensivo, né? Eu acho que o maior desafio mesmo é estar ao vivo. Você pode compartilhar uma experiência marcante da sua carreira? Eu acho que uma experiência muito legal foi quando eu fui fazer um programa no BS Par, e aí entrevistei o Beto... Eu não, né? Eu era cinegrafista, e aí a gente fez a entrevista com o Beto Studat. Dentro das pessoas que eu entrevistei, assim, gravando, né? Acho que foi a pessoa mais importante mesmo, de nome, né? Mas uma gravação que me marcou muito foi um evento do SCC, que é o Encontro de Casais com Cristo. E aí eu estava na câmera e tinha dois senhores, duas pessoas bem idosas mesmo, né? E aí eles se abraçaram e tal, e teve um momento muito, muito bonito que foi registrado, né? Acho que esse momento foi mais marcante mesmo. Que conselho você daria para jovens que estão começando agora e querem seguir um caminho assim como o seu? Eu acho que quem está na escola, né? Para os alunos do Jaime, é realmente não desistirem, né? Realmente estarem presentes na sala de aula, né? Estarem presentes nos trabalhos que os professores passam, né? Estarem realmente dispostos a aprender, porque é muito difícil a gente, digo assim, né? Como eu estou passando por isso, né? Ensinar as pessoas, a pessoa tem que vir para a escola, o professor vem para a escola, ele já vem cansado da rotina. Outros professores, né? Já tem uma rotina quebrada de ter outros trabalhos. Então, é aproveitar o máximo que der dos professores, né? E aí, cada oportunidade que surgir, realmente abraçar, né? Como eu fiz. Eu poderia muito bem só ter ido uma vez, ter feito o meu, e eu não estaria, né, no audiovisual hoje. Eu tive a oportunidade de trabalhar com outras coisas já, que inclusive pagam melhor do que o audiovisual para quem vê a curto prazo, né? Mas quem vê a longo prazo realmente, de ter seus próprios clientes, né? De ter o seu próprio estúdio, de ter o seu próprio negócio, a longa distância realmente vale mais a pena, né? Mas é realmente aproveitar as oportunidades que a escola, que os professores, que surgirem nas nossas vidas, né? Acho que é isso. Certo. Assim a gente encerra a nossa última rodada de conversa de hoje. Queríamos agradecer a presença do Gabriel e a de todos os nossos convidados. E agora chegou a hora de um dos momentos mais esperados do nosso programa. A seguir, você confere a nossa entrevista com um dos grandes nomes do cinema nacional. Oi, pessoal. Meu nome é Yuka e eu estou aqui com o Halder Gomes, o convidado especial do nosso programa, o Tá na Pave. Primeiramente, eu queria agradecer pelo senhor poder nos conceder esta entrevista, que é uma grande honra para a gente que faz audiovisual. Prazer, a alegria, a honra é minha. Sempre uma grande alegria poder dividir experiências da vida com os estudantes. Primeiramente, o que inspirou o senhor a se tornar cineasta? Então, é sempre interessante a gente voltar muito no passado, até para se conhecer melhor, para se entender o que foi o ponto de partida disso tudo, né? Acho que todo mundo que faz cinema de alguma forma, em algum momento teve algum contato com cinema que te trouxe a esse lugar. O meu, particularmente, foi quando eu vi um filme do Bruce Lee. Quando eu vi aquela imagem de Bruce Lee no cinema, a potência que era aquele ator, a agilidade, a arte marcial dele, aquilo tudo era... Se Bruce Lee é hoje muito fascinante para os dias de hoje, que dirá naquela época uma criança vendo toda aquela magia. Mas no primeiro momento aquilo me cativou muito para a arte marcial. Antes de pensar em cinema, até porque era algo extremamente distante da minha realidade, veio a vontade de ser lutador, de ser faixa preta, né? Uhum. E depois, quando eu me tornei um atleta, professor, lutador, competidor, tudo que podia ter vivido no tatame, veio do inconsciente aquele desejo de se tornar, de fazer cinema. Então acho que Bruce Lee é o principal responsável de tudo. Quais são as suas principais influências cinematográficas? Você tem alguma inspiração? Influência, eu acho que não existe, para qualquer realizador, não existe assim a influência máxima. Eu acho que a gente que faz cinema, nós somos uma soma de muitas influências, né? Assim, de muita cinefilia que a gente viu ao longo da vida. Então, eu já vi
tantos filmes na vida, tantos clássicos, tantos filmes de luta, tantos filmes de romance, tantos filmes de todos os gêneros possíveis, e você vai acumulando assim como se fosse uma quantidade de cores, de informações numa paleta, né? Que aquilo tudo vai se unindo e vai te dando ali os teus conhecimentos para você manipular essas cores ao seu favor para a criação da sua originalidade. Então, obviamente que tem nomes que são marcantes, uns mais que outros, mas acho que é um somatório. Mas, por exemplo, eu gosto muito do cinema, de artes marciais de Hong Kong da década de 70, quando foi o período ali de Bruce Lee. Eu gosto muito do cinema do Krzysztof Kieslowski, que é o diretor polonês que fez a trilogia das cores. Eu acho lindo como ele une como ele une a dramaturgia, a cinematografia, ao cuidado, ao refinamento com a arte, a direção de atores. Eu acho que ele é um diretor muito completo. Quando a gente olha a obra de vários diretores brasileiros, enfim, é tanta gente, mas tem uma coisa que muito me influencia, que é a pintura. A pintura, eu digo que é a semente para o cinema que eu faço. Num pensamento de composição, de estudo de luz, de enquadramento e até mesmo de uma motivação de olhar para uma pintura e imaginar aquela pintura como um filme. Então, acho que é um caldeirão, obviamente, as coisas que você leu, as coisas que você vivenciou. Uhum. É difícil, a pergunta é complexa, por isso que perguntas complexas exigem respostas demoradas às vezes. Mais elaboradas. Exatamente. Uhum. Sobre o processo criativo, como você tem as suas ideias, como é o seu processo criativo antes de uma obra, por exemplo? Eu acho que o processo criativo ele varia muito de projeto para projeto, né? Por exemplo, eu vou citar 2 exemplos bem discrepantes assim, em termos de narrativas para a gente entender essa distância e o caminho para chegar nos resultados. Por exemplo, o Cine Hollywood, o processo criativo dele foi eu unir lembranças da minha infância, daquele cineminha de interior que eu vivenciei, que aquilo fez parte da minha vida de uma forma muito influente. Eu não sabia o quão importante aquilo iria ser, aquelas memórias, até quando eu comecei a fazer o Cine Hollywood, esse resgate dessa memória afetiva, né? Depois, em um outro momento também, o processo criativo do Cine Hollywood, ele passa pela unificação dos fragmentos do sentimento de pertencimento, que é a serencidade. A serencidade é algo que o baiano transformou em algo tangível, materializado através da música, a baianidade. O que representa a baianidade? A música. O que representa a serencidade? Ela ainda estava solta no nosso sotaque, na nossa comédia, na nossa poesia, na nossa literatura, na nossa música, no nosso teatro, em tudo. Mas ainda faltava algo que conseguisse colocar tudo numa moradia só e tornasse tangível tal qual a música fez para o baiano. E o Cine Hollywood foi isso. O Cine Hollywood foi a forma de tornar tangível o sentimento de pertencimento da serencidade. Então o processo criativo foi essa unificação de várias expressões, manifestações artísticas da nossa cultura compactada numa história de cinema que fosse uma história pessoal, uma história de memórias. Quando eu trago agora para o Vermelho Monet, já é um outro processo criativo, né? Que também resgata lá do começo a minha paixão pela pintura. Desde criança eu sempre tive o hábito de rabiscar, de desenhar, de pintar, de assistir os programas de Daniel Azulay, que era um cara da TV, que tinha um programa infantil, que era muito criativo, era muito lúdico ver o trabalho dele. Eu gostava de assistir os programas dele desenhando. Então aquilo tudo foi criando uma paixão, onde os livros de história para mim não era só o que estava escrito, mas as imagens daquelas pinturas, até porque se a gente parar para pensar, até o advento da fotografia, tudo que existe em conhecimento do ser humano, do que é figurativo, vem da mão de pintores, da cabeça de pintores. Isso é muito poderoso a gente parar para pensar, né? A nossa existência do que a gente conhece visualmente passou pela mão do artista. Então aqueles livros de história, aquelas pinturas todas que narravam as histórias, para mim também era algo muito fabuloso. Então eu passei a sempre ler muito sobre pintura, pintar muito, desenhar muito, viajar muito para ver museus, para ver quadros. Quando você perguntou no começo, acho que imaginei que você vivia uma vida muito luxuosa de diretor, para mim o que importa é ver pinturas. Meu luxo é poder ir para museu, ver quadro, estudar, ler, comprar livros sobre pintura e poder ter o tempo para pintar. Isso tudo junto foi um processo criativo que chega um momento que essa quantidade de informações precisa virar filme.
e foi aí que eu fiz o Vermelho Monet. Então, acho que, como você percebeu, cada história tem seus caminhos de construção do processo criativo. Mas uma coisa que sempre passa nesses filmes, sempre são filmes que são feitos com muita paixão, com muita imersão de conhecimento, né? Eu acho que as histórias que a gente pode contar melhor são aquelas que a gente tem vivência. E desses dois universos eu tinha muita vivência. Então, até mesmo para as pessoas perguntam para quem está começando o que você tem a dizer. Filme o que sua alma e seu coração tem para levar de único para o mundo. Uhum. De todas as suas obras, qual é a sua favorita? Ela só faz pergunta difícil. Era assim na sala de aula, professor? Rapaz, é difícil, porque cada filme é um filhote, né? Assim, se fosse olhar como se fosse uma família, é um filho. Para facilitar a minha vida, eu sempre digo é o último. Mas, na verdade, nem sempre é, né? Porque eu acho que cada um tem um momento muito especial, até porque cada um ocupa um tempo diferente na sua vida. Por exemplo, o Cine Hollywood, eu diria que é o mais importante, que foi o que deu uma grande virada na minha carreira e deu uma grande virada no pensamento da economia criativa do Estado. Ele abriu portas para muita gente, ele deixou um legado assim fabuloso, mas é um filme que ocupou da minha vida, da sinopse até as telas, mais de 10 anos. Então isso torna tudo muito mais importante, né? E tem outros que foram muito mais desafiadores pelo processo mesmo de execução dele, que demandou muito mais. Então acho que cada um tem uma característica que faz você ter laços muito fortes com ele, talvez até de pensar que esse é o mais importante, mas quando a gente olha friamente, separando tudo, eu diria que o Cine Hollywood é esse que, por tudo isso que ele provocou. Cine Hollywood, então. Cine Hollywood, Quais foram os seus maiores desafios desde o início da sua carreira? Foram muitos. Um deles é o tempo, né? Hoje eu posso dizer que não é que seja fácil fazer cinema, mas é mais acessível, né? Vocês têm curso de formação, de ensino médio, ensino superior, de ensino médio, ensino superior. Você tem acesso às tecnologias para filmar, onde você pode filmar com a sua câmera digital, até mesmo com o celular. Você pode editar em casa. Na minha época, quando eu comecei, era tudo feito em película, então era muito caro. O processo de você transformar a película, né, o filmar, já era muito caro. O filme, o equipamento, era muito mais luz para imprimir imagem numa película. O processo de revelar o filme, de processar, de voltar aquilo ali numa fita VHS para você assistir o que você filmou dias depois. Então, essa parte operacional ela era muito mais complexa e muito mais cara. Isso era um desafio além dos outros. Mas quando eu falo em relação ao tempo, é porque naquela época também, o cinema que eu queria fazer, ele era completamente impensável e improvável no cenário do que se fazia no Brasil. Então era um cinema um tanto quanto, eu diria até utópico. E além do mais, eu não tinha formação em cinema. Eu vinha de uma formação em administração de empresas, mas eu vinha da luta. Então quando você soma tudo isso, e ainda estava no Ceará e não no eixo Rio-São Paulo. Quando você coloca tudo isso junto, a soma dessas dificuldades tornaram tudo muito mais complexo de se alcançar a etapa do objetivo final. Mas a luta me ensinou muita coisa, assim, como eu tenho minha base centrada na luta, onde eu fui um atleta de alto rendimento, eu treinava forte todo dia, trocava porrada todo dia, vivia machucado e tudo. Eu tinha como um lema na minha carreira que um não nunca vai doer mais do que um chute no queixo. Tá entendendo? Então toda vez que alguém dizia não para alguma coisa, calma. Levar um chute no queixo, passar uma semana tomando sopa de canudinho, é muito pior. Então não foi nada, vamos para frente. Sim, o seu primeiro contato com o cinema foi quando você fazia dublê em filme de luta. Isso, que é uma profissão chamada stunt fighter nos Estados Unidos, que aqui eu poderia dizer dublê de luta, né? Que é o cara que tem expertise em arte marcial e obviamente o conhecimento da arte marcial aplicada ao cinema, e você entra em cena para fazer o ator brilhar, né? Você é o cara que o ator às vezes não luta nada, ele vai te dar um golpe e tu vai se jogar, e parece que aquele golpe é o golpe mais poderoso do mundo. Na verdade foi ângulo e reação, né? Então é um trabalho muito especializado.
muito difícil de executar, porque requer não só o conhecimento da arte marcial, mas o conhecimento de como aplicar isso aí à linguagem de cinema. Mas é uma ótima escola. Para mim, diante da urgência que eu tinha, onde eu não tinha formação, não tinha mais o tempo para fazer uma outra formação acadêmica, e eu queria realmente botar o pé para começar, foi uma janela e uma oportunidade muito grande que me deu, e não só de começar, mas de ver e adquirir muito conhecimento porque eu viria fazer, para o cinema que eu viria fazer no futuro. O que te motiva a continuar criando? São muitos motivos, né? Um deles é porque a gente tem tanta história incrível para ser contada e precisam ser contadas, né? Isso é muito apaixonante. Outra é porque eu gosto muito do que eu faço. Assim, eu tenho uma paixão absurda assim, pelo que eu faço, que é a mesma de quando eu comecei. Assim, esse sentimento que às vezes as pessoas vão cansando, vão ficando, sabe? Não, para mim, a paixão que eu tinha, tudo que eu queria fazer no começo, esse mesmo desejo é vivo até hoje, da mesma intensidade ou mais. Mas outra coisa também que me motiva muito é ver a capilaridade de quanto o cinema não só fomenta a economia, mas como ele gera oportunidades, como ele tem um poder de transformação, como ele tem um poder, por exemplo, quando eu chego com uma produção, como foi o Cangaceiro do Futuro, que a gente chegou no interior, no meio do sertão, com uma equipe de 200 pessoas para morar naquela cidade por um período, e aquilo ali consumiu uma quantidade de serviços e produtos do lugar, e contratar muitas pessoas do lugar, e dar muitas oportunidades, isso para mim é uma das coisas mais lindas do mundo. É esse poder, né, que o cinema tem. Então também isso me motiva demais a me manter muito ativo e continuar fazendo filmes e séries, sei lá o que aparecer de interessante. Qual é o seu estilo, assim? Eu vi que, por exemplo, o Shaolin Sertão e Cine Hollywood são algo mais puxado pro humor. É esse o seu estilo? Eu diria que é um gênero que eu gosto muito, né? Porque a comédia é o gênero mais difícil de fazer. A comédia que eu me proponho a fazer, ela se torna mais complexa, que eu adiciono alguns elementos, como a luta, como a ação, como cenas que têm muito efeito visual, cenas com muitas locações, cenas realmente que exigem tecnicamente esforços e investimentos muito altos, né? E isso tudo, quando vai se consolidando, vai tomando uma característica que vai criando um estilo particular, não um estilo que eu diria de gênero, né? Então hoje, assim, artisticamente, eu posso dizer que os filmes que eu faço de comédia, embora sejam comédias muito distintas umas das outras, mas quando você olha para elas, você pode dizer, ok, esse filme tem o DNA do Halder, por exemplo. Né? Como você olha um filme do Woody Allen, como você olha um filme de Tarantino, eles têm essas personalidades, eles têm essas assinaturas. Então eu diria que esses filmes em particular têm esse estilo, né? Mas a comédia, e existe também assim, a comédia que eu acredito, a comédia que eu gosto de fazer, a comédia é muito diversificada, né? Porque as pessoas sempre, comédia, como se toda comédia fosse igual. Cada comédia tem a sua personalidade, tem o seu jeito de contar, tem a sua forma de fazer rir. E ela é muito difícil de alcançar, porque a comédia, ela varia muito com o momento. Sabe, uma pessoa que saiu do dentista morrendo de dor de dente vai assistir filme de comédia, pode ser que ele não ria de nada, porque ele está sentindo dor. Se ele tiver bem, pode ser que ele ria de tudo. Então depende muito do estado de humor, do que a pessoa tem de referência, de conhecimento de vida para fazer aquilo rir ou não, de cultura, de momento, né? Depende de tanta coisa diferente de outros gêneros. Por isso que a comédia é o gênero mais difícil que eu considero de fazer. Então eu posso dizer que o meu estilo eu acho que é aquele que a história pede, sabe? Dependendo do universo que vai ser contado. Então, eu gosto de criar universos e dentro dele aplicar o que a história pede. Pode ser comédia, drama, pode ser que dentro do próprio filme de comédia eles oscilam muito em situações de drama, ação, é muito plural esse universo. Então, eu vou dizer que meu estilo é o plural, digamos assim. Qual é o seu passatempo, assim, que ele meio que te ajuda no processo criativo? O que você mais gosta de fazer? É pintar. 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 Porque a pintura ele tem uma coisa muito interessante.
Quando eu treinava, quando eu era atleta de alto rendimento, de luta, era um estado de meditação muito avançado. Porque na luta, naquela condição que eu treinava, não tinha margem para pensar em mais nada que não fosse só na luta. Se minha cabeça distraísse um segundo, eu podia levar um chute no queixo. Tá entendendo? Então, assim, aquilo ali era meditação plena. Eu gostava muito de surfar. O surf é muito bom quando você está na onda. Quando você não está, você pensa na vida, pensa nos boletos, você pensa num monte de coisa. Quando eu estou pintando, eu consigo entrar no estado de meditação completa, onde você zera tudo que está te atrapalhando para botar a cabeça no lugar, como se fosse para meditar, e assim você zerar tudo para focar no que você vai fazer como trabalho. Então, a pintura é esse hobby que é um hobby, mas que eu levo muito a sério, assim. Você tem algum projeto futuro que possa nos contar? Projeto futuro que eu posso contar? Eita! Bom, eu sou muito comedido no que ainda não está assinado como contrato e que o dinheiro não está no banco ainda do investidor, né? Então, assim, normalmente eu só falo quando a bola está na marca do pênalti, eu já estou correndo para bater o pênalti. Então, assim, o que eu posso dizer de concreto, o Shaolin do Sertão 2 já está filmado e está em pós-produção. É um filme que vai acontecer próximo ano, com certeza. Tem um projeto que eu vou filmar no primeiro semestre, mas eu não posso dizer qual ainda, porque, de novo, como não está assinado e eles não anunciaram oficialmente, né? Que eu só anuncio depois que o dono da bola anuncia também. Né? Então, assim, ainda está ali guardadinho, mas filmado no primeiro semestre. E tem também um outro para filmar no segundo semestre, que também está no mesmo estado. Mas tem um que eu posso falar que está em desenvolvimento, porque esse, como é um projeto que é meu, que eu sou o produtor, sou o diretor e o roteirista, esse eu tenho a liberdade para falar, que é o Azul Vermelho, que é o segundo filme da trilogia das telas, que o primeiro foi o Vermelho Monet e esse é o segundo. É um drama sobre pintura, que nesse filme eu vou unir a Amsterdã contemporânea com o sertão do século XVII, na época da colonização holandesa. É um filme que fala de arte, que tem aventura e romance. Então, são os que estão assim mais transitando aí. Você pode falar um pouco sobre o processo de escolher a sua equipe, tipo os atores, tudo por trás das telas? Tem um processo que é muito... Hoje, eu lido com projetos que são investimentos que são altos, que a pressão é muito grande, que a cobrança é muito grande, onde a margem de erro tem que ser praticamente zero, né? Então, normalmente eu trabalho com alguns profissionais que são aliados no meu criativo, que estão trabalhando comigo há muito tempo, e aí essas pessoas montam os seus departamentos, né? Elas montam suas equipes, e obviamente que dentro dessas equipes deles, que eles têm toda a autonomia para montar conforme a demanda de cada projeto, né? Eles abrem muitas possibilidades, eles abrem entrevistas, abrem seleção. Então isso é muito variado, depende de projeto para projeto. Por exemplo, tem épocas que eu filmo com a equipe quase toda daqui, mas tem época quando tem 2 filmes ao mesmo tempo acontecendo, a equipe inteira não consegue abarcar 2 filmes. Aí a gente tem que compor, trazendo profissionais de fora para compor. E sempre abrindo novas vagas. Então, eu sempre, como não sou eu que formo as equipes, sempre são os produtores executivos, então quando eu chego no set, eu vejo muita gente nova, que foram escolhidos por essas pessoas que estão na sua autonomia de montar suas equipes. Isso é muito bacana, eu vejo sempre muita interatividade, muita renovação e muita gente aprendendo, né? Quando entra no processo de seleção de elenco, essa parte tem a produtora de elenco que faz. Eu brifo para ela os personagens, os perfis, e ela vai abrir testes. Muitas vezes eu já escrevo sabendo para quem eu estou escrevendo, outras vezes eles vão abrir testes. E muitas vezes também o investidor, que chama de player, né? Muitas vezes o player já aponta uns nomes que ele gostaria de ter como rostos mais conhecidos, que vão ser nomes que vão divulgar, ajudar, facilitar a campanha de marketing deles. Então, normalmente é uma composição muito variada, onde integra profissionais já estabelecidos, profissionais
ali já em momento assim, intermediário de suas carreiras e novos profissionais. Esse é normalmente o que acontece a cada projeto, dependendo do momento. Qual é o seu filme preferido sem ser alguma das suas obras? Eita! Ixi, Maria. Para responder isso, eu acho que tem uma coisa que é importante, que é você trazer de filmes de lá atrás, rever e rever de novo e saber se aquele filme tem o mesmo impacto em passagens de tempo muito largas, né? Então, por exemplo, quando eu vi a primeira vez Amor Sem Fim, que é um filme do Franco Zeffirelli, um diretor italiano, que é a atriz a Brooke Shields, que fez Lagoa Azul. Na época eu era adolescente e eu era alucinado, apaixonado pela Brooke Shields. Então aquele filme foi muito importante naquela época. 25 anos depois eu aluguei aquele filme. E eu fui ver de novo e fiquei com uma semana com a fita na época, com medo de assistir e de repente quebrar um encanto. Será, meu Deus, pode ser que estrague o filme que foi tão marcante para mim. Criei coragem de assistir, uau, o filme é incrível. Nossa, uma segunda vez. Passam muitos anos depois, minha filha já adolescente, ela, pai, qual é o seu filme favorito? Eu não sei, mas eu vou fazer um teste agora. Aí o filme estava no stream, aí a gente assistiu, e o filme me emocionou de novo. Então, isso aí eu estou falando de 1984, quando eu assisti a primeira vez no cinema, e estamos em 2025, faz as contas. Esse filme, então, eu posso dizer que talvez seja esse meu filme favorito. Amor Sem Fim, de Franco Zeffirelli, com Brooke Shields protagonista. Você sai muito? Sair te ajuda no seu processo criativo? Tipo, conhecer coisas novas? Saio, assim, eu sempre sou muito atento a tudo, né? Eu acho que qualquer realizador, todo mundo que trabalha com cinema, tem que ser muito... tem que ser uma esponja do mundo, né? Porque você vai absorver primeiro como uma situação, como uma imagem, depois aquilo vai ser transposto para texto e depois vai ser alçado novamente ao audiovisual. Então, assim, quase tudo que está nos meus filmes tem alguma coisa de que aconteceu. Uma referência, uma situação, uma pessoa que você conheceu, uma vivência sua. Sim. É muito presente a experiência de você ter vivenciado. Mas assim, eu dependendo do tipo de projeto, quando você tem um projeto no calendário, parece que sua vida passa a ser só aquilo, parece que o mundo só vai te mostrar aquilo. Você passa a ter uma visão seletiva. Por exemplo, quando eu fui fazer o Vermelho Monet, a cor tinha um papel muito importante no filme. A cor vermelha, ela é protagonista do filme. É engraçado, parece que depois, quando cravou a data, que eu comecei a fazer meu trabalho de pesquisa, de estudo e tudo, a sensação que eu tinha é que o mundo todo era cinza e só existia o vermelho. Você passa a ver aquela cor em tudo, né? A mesma coisa também, dependendo do projeto que você vai fazer, aquilo aí começa a ocupar um lugar no teu inconsciente que ele assume teu cérebro e ele passa a ser o dono daquele espaço, né? Então, assim... Quando você sai, você vai estar motivado pelo que o projeto do momento está te cobrando. Você tem algum conselho para quem quer seguir nesse ramo? Um deles, para quem quer fazer cinema, assistir tudo, sabe? Tudo sem preconceito. Porque às vezes as pessoas, estou estudando cinema, eu não vou assistir filme de luta. Não vou assistir filme de comédia. Não vou assistir filme bíblico. Não vou assistir filme espírita. Não vou assistir não sei o que mais lá e tal. Aí tu começa a fechar a tua cabeça e só vai ver um tipo de história. Então eu acho que nós somos muito... Nós temos uma capacidade de absorver muito mais coisa. E até mesmo para você ver, para você saber o que você não quer fazer, né? Então, assim, eu aconselho assistir muita coisa, ler muito, que as pessoas estão perdendo o hábito de ler. Hoje em dia, as pessoas estão achando que ler a manchete do Facebook ou ler o que está naquela coisinha que desliza a tela e passa no Instagram ou no TikTok, e uma leitura mais profunda, capaz de embasar um pensamento, um conhecimento, a construção de uma estrutura de um texto, de você saber contar uma história, porque no final das contas, o que é fazer cinema? É transpor para outros elementos
técnicos, uma contação de história. Quanto mais leitura você fizer na vida, mais você vai ter não só conhecimento do que é o conteúdo, mas dos tempos, a hora da pontuação, que é o corte, a hora de você, como você abre a frase seguinte, que é uma abertura de cena, a relação do texto com a imagem, né? E o terceiro é aquilo que eu falei antes, é estar muito atento a tudo, sabe? E o quarto, para quem quer mesmo, é não desistir. Porque só consegue fazer quem segue, né? A pessoa fez muito sucesso, conseguiu fazer, mas parou antes. Não vai existir, essa conta não existe. E para seguir, obviamente que os desafios vão acontecer, é saber que em qualquer coisa que se fizer na vida, os desafios vão existir. Agora, uma coisa muito importante a gente entender. Hoje, se antes as telas do mundo eram as televisões e o cinema, hoje todo mundo é portador de uma tela. Quando eu dou palestra, eu sempre faço um questionamento muito provocador, que eu pergunto, quando eu falo, vocês sabiam que a nossa atividade do audiovisual ela é maior do que a atividade em relação ao PIB da indústria farmacêutica? As pessoas, mentira. Depois vamos fazer só um teste aqui, rapidinho. Quem está tomando algum remédio agora? Você tem ali 1000 pessoas. Sempre tem alguém tomando algum remédio. Quem viu alguma coisa no celular, de trailer, de cinema, de filme, de novela, o que for? 100%. Isso é um indicativo, né? De o quão ampla, o quão vasta e o quão potencial é a nossa atividade, né? Então a gente tem um oceano para navegar e essas informações todas vão te definir qual é o caminho que tua proa vai apontar. Tem que ser uma esponja no mundo. É isso aí, isso aí. E se o senhor pudesse voltar no tempo, você faria cinema de novo? Faria de novo. Assim, é uma coisa que eu tenho certeza. Quando a gente começa, você não sabe, obviamente, o que você vai passar. E tem horas que você para e pensa assim, aconteceu comigo, puxa, eu não aguento mais não, eu vou parar. Sabe? Mas eu paro para pensar, poxa, mas eu já cheguei até aqui, eu vou insistir um pouco mais. Esse picadinho de insistências, né, até um momento que você se questionava, foi o que levou a chegar em algum lugar. Se alguém chegasse e falasse para mim, rapaz, tu vai fazer isso, aquilo, mas tu vai ter isso aqui para encarar. Se você soubesse, você podia chegar e dizer assim, rapaz, não sei se eu quero não. Mas o desconhecido é muito legal. O desconhecido vai te apresentando os desafios. E os desafios você incorpora como sendo algo que faz parte da jornada, né? Então, assim, mesmo eu sabendo tudo que eu passei até hoje, que eu conto sempre de uma forma lúdica e divertida, mas não foi nada fácil, eu farei de novo sem hesitar. Quando você insiste mais um pouquinho, você se motiva de novo. Entendi. Porque, assim, a motivação, ela pode vir de muitos lugares, sabe? Exemplos práticos meus, assim. Por exemplo, quando eu fiz o Cine Hollywood, que eu estava com ele pronto, finalizado, ninguém queria o filme. Os festivais não aceitavam, os distribuidores não queriam lançar, sabe? Ninguém, absolutamente todo mundo rejeitava o filme. É como se o filme fosse a pior coisa do mundo, sabe? E um belo dia, uma pessoa que não tinha nada a ver com a minha história, viu o filme e falou, cara, isso é um primor. O que tem aí não existe. É algo que está nascendo agora. Como é que outros olhos vão enxergar o que essa pessoa viu? Mas aquilo ali foi muito encorajador. Porque aquilo acordou até para trazer de volta meu otimismo que eu tinha em relação ao projeto, que tinha uma hora que eu estava me deixando levar pelo olhar alheio. Eu estava começando a acreditar, vou desistir mesmo, vou engavetar, é isso mesmo e tudo, eu errei, não deu certo e assumo. E na verdade, todo mundo estava errado, né? Esses olhares muito críticos. Quem estava certo era o público que estava ali com o olhar totalmente desarmado, com o olhar aberto para o frescor, porque era novo, e abraçou o filme e foi o que foi. Então, assim, muitas vezes o nosso meio ele é muito crítico e se torna míope, sabe? Então, assim, é também a gente entender que o que a gente faz é nosso, só até a hora que a gente não entrega para os outros. Quando você bota o filme no mundo, o filme não é mais seu, o filme é do mundo. E o mundo vai decidir o que é com ele, sabe?
E no fim, Cine Hollywood foi um sucesso, né? Nossa, Cine Hollywood é um fenômeno assim tão absurdo que até hoje o mercado brasileiro busca uma forma de fazer de novo aquilo acontecer e não conseguiu 15 anos depois. Até hoje ele é estudado, até hoje ele é pesquisado, até hoje ele é assunto de temas acadêmicos em todas as formas possíveis, de mercado, de linguística, de audiovisual em si. É um filme que, assim, é um curta que virou longo, que virou parte 2, que virou 40 episódios em 3 temporadas na Globo, horário nobre, com direito a uma reprise que bateu o recorde até da própria exibição quando ele foi. Então, assim, é um case de um filme que bateu o Titanic no Ceará, por exemplo. São tantos fenômenos que aconteceram com esse filme que torna ele algo que eu diria até em relação ao cinema, muito improvável de se reproduzir. Porque é todo um alinhamento de planetas de um contexto, de uma época, de um momento do produto certo e tal, coisas que se alinharam que naquele dia 19 de agosto de 2013, quando ele despontou, nada mais aconteceu algo parecido, sabe? Então, assim, é muito interessante, né? Pensando que é um filme de baixíssimo orçamento, com um elenco que não tinha ninguém conhecido, que desbancou as produções de milhões e milhões de dólares de campanha de lançamento com pessoas extremamente famosas no mundo todo. Então, eu queria novamente agradecer o senhor por ter disponibilizado um tempo do seu dia para receber a gente aqui no seu estúdio e por conceder essa entrevista para a gente. Estamos imensamente honrados assim, de estar aqui. Só de poder conversar com o senhor, a gente está muito feliz. eu que agradeço, um prazer, tuas ordens. Obrigado, sucesso para vocês. Agora voltamos para o nosso programa e começará a dinâmica Passa ou Repassa.
onde vamos conhecer sobre mais das áreas mais importantes para a tecnologia, criatividade e indústria. Primeiro temos desenvolvimento de sistemas, que é a área que transforma ideias em programas, aplicativos e soluções digitais. Eles são especialistas que criam softwares, sites e ferramentas que usamos no dia a dia, tornando a vida mais prática e conectada. A primeira pergunta é: em lógica de programação, qual a função do IF? O if, ele é uma estrutura de condição, funciona como basicamente fosse um se. Por exemplo, se determinada variável, por exemplo, quando dividido por 6 for igual a 0, resulte 0, por exemplo, ele vai mostrar lá na tela, quando a gente indica, né, a variável, ele mostra na tela os múltiplos de 6, por exemplo. Né? É uma estrutura de condição. Em lógica de programação, qual a função do comando for? Ela é uma estrutura também de condição, uma estrutura de condição que vai fazer determinada ação até essa condição ser verdadeira. Por exemplo, for de se x, né, para x, né, traduzindo assim, para x de 0 até ser 10. Até essa variável ser 10, ela vai fazer alguma ação repetidas vezes, até a variável ser ficar na condição. Em introdução à informática, qual a definição de hardware? É hardware, né? Hardware é basicamente tudo que compõe fisicamente um equipamento, né? Por exemplo, um computador, a gente tem a parte software, que no caso é a parte operacional, enquanto a gente tem os hardwares, que, por exemplo, seria o monitor, por exemplo, o mouse, o teclado, as coisas do tipo assim. Em arquitetura e manutenção de computadores, o que significa U? Então, a gente vai pular a pergunta. Na representação de números binários, utilizamos 0 e 1. E na representação hexadecimal, utilizamos o quê? É um grupo específico de números eu acho que de A até J, eu acho que alguma letra assim, e de 0 até 9, eu acho. Um grupo de números e letras específicos aqui. Certo. Meio certo. Defina o que significa software. Software é basicamente a parte programada do computador. Por exemplo, a gente tem sistemas operacionais, que seriam uma parte de software. Por exemplo, Windows, Linux. E é tudo que depende de alguma coisa, que ela é expressa no hardware. Por exemplo, o software, ele é expresso a partir do hardware. Por exemplo, eu tenho um Windows, né? O Windows está rodando. Ele roda a partir do meu monitor. Certo. Qual o procedimento usado para apagar todos os arquivos do HD? É a formatação. Acertou. Em programação HTML, qual a função do tag body? Ela define todas as coisas que, a partir dali que vão ser programadas, vão participar do corpo do site. Por exemplo, se eu boto assim a tag body, né, e eu coloco a espécie de... Tem o H1, né, que é tipo um texto assim. Se eu botar essa tag dentro da tag body, ela vai aparecer no corpo do site. Vai aparecer na tela ali. Então, quem ganhou foi você, Arthur. Obrigada. Parabéns. E na produção audiovisual, os profissionais transformam ideias em histórias que ganham vida em vídeos, filmes, cinema e programas de TV. Eles cuidam de tudo, desde a criação do roteiro, filmagem, edição, até o som dos efeitos especiais, para contar histórias que entretem, informam e inspiram. Bom, vamos para a primeira pergunta. O termo resolução refere-se a quantidade de luz captada pela câmera, B, o número de pixels presentes em uma imagem ou vídeo, C, o tipo de lente utilizada, D, a quantidade de arquivos editados simultaneamente. Para começar já ganhando da terceira melhor aluna da sala, eu respondo. A resposta é B. Que pena, você errou.
Não, tô brincando, você acertou. A próxima pergunta. FPS, frames por segundo, indica a quantidade de cores exibidas na tela, B, a velocidade da transferência do arquivo, C, o número de imagens individuais exibidas por segundo em um vídeo, ou D, o tipo de áudio usado na gravação. Eu vi ao mesmo tempo. Então faz aí o empapá. É a letra C. E a resposta está exata! A terceira pergunta é: o termo copyright significa A, efeito especial aplicado em pós-produção, B, controle de direitos autorais sobre uma criação, C, ajuste de brilho e contraste de uma fotografia, D, configuração de exportação de um vídeo. Se realmente estiver escrito copyright, a resposta é B. E a resposta está exata! E é porque eu tirei nota baixa de jurisdição. E a próxima pergunta é: em áudio, o termo ruído significa A, um efeito de som proposital, B, qualquer som indesejado captado na gravação, C, o volume máximo do microfone, D, um nome técnico para a trilha sonora. E essa vai pro meu professor. É letra B, o ruído indesejado. E a resposta está exata! Quinta pergunta é: a ferramenta Timeline Softwares de edição serve para A, armazenar arquivos externos, B, organizar e editar clipes ao longo de uma linha do tempo, C, criar legendas automáticas, D, ajustar formatos de exportação. Eu vou dizer qual é a resposta. Repete aí de novo, só as alternativas. Se eu não me engano é a B, mas repete as alternativas. A, armazenar arquivos externos, B, organizar e editar clipes ao longo de uma linha do tempo, C, criar legendas automáticas, D, ajustar formatos de exportação. É a letra B. Que pena que você acertou! E eu arraso. Agora vamos lá para a próxima pergunta. Em fotografia, ISO controla A, o foco automático, B, a sensibilidade do sensor à luz, C, o formato do arquivo RAM, ou D, a proporção da imagem. Vai ter que ir para o empopar, porque a Lua fez assim, aí nós não soube. A, o foco automático, B, a sensibilidade do sensor à luz, C, o formato do arquivo RAM, D, a proporção da imagem. É a letra B. Será, pessoal? E a resposta está exata! O que é o microfone omnidirecional? A, captação apenas pela frente. B, captação de todas as direções. C, captação apenas por trás. D, capta apenas frequências agudas. Éder não me mata. Calma, repete só a letra B, por favor. Captação de todas as direções. É essa opção. E a resposta está exata! Até que fim, está começando. A próxima pergunta é: o objetivo do tratamento acústico é A, deixar o ambiente mais bonito. B, reduzir reflexões, eco e melhorar a qualidade sonora. C, aumentar o volume geral da sala. Ou D, acelerar a renderização do áudio. E empolpar, que ele está levantado ao mesmo tempo. Discussão no set. E de novo a Lua ganhou no Ipapá. Pode ir. Repete de novo. Senhoras e senhores, letra B. Será, gente? Será se é isso mesmo? Será se está correta? E a resposta está exata! Próxima pergunta é: o que é um boom no audiovisual? A, um tipo de ruído de baixa frequência. B, um suporte para posicionar microfones acima da cena. C, uma explosão sonora usada em trilhas. D, um filtro de áudio. E essa vai para o meu professor Éder. A resposta é B. E a resposta está correta!
E a última pergunta para a gente encerrar é: o microfone lapela é ideal para A. Captar ambientes grandes. B. Gravar diálogos de forma discreta e próxima à fonte. C. Efeitos sonoros complexos. D. Som de instrumentos musicais. Ela falou que a Lu foi a primeira. A Mariana disse que foi. Então vamos pro Impopar. Vamos ver quem é. Agora é minha chance. Pá. Já. Não existe. Pode ir. E novamente a letra B. Será, gente, que está saindo tanto bem assim? E a resposta está exata. Vamos saber agora. Gente, e a decisão foi: infelizmente vocês empataram. E é isso. Eu só queria dizer que eu não ganhei, mas eu sabia todas as respostas. Eu contei aqui, eu acertei ao menos umas 10, ela acertou 2. Então é isso, tá bom? Queria rever isso aí com o Vá depois. Então, como desempataremos isso? O Éder vai decidir. O Éder fará a pergunta: quais são as misturas das cores azul e verde? Certo? Qual é o resultado dessas cores juntas, azul e verde? Tá certo? É ciano, não é não? Acertou! E a nossa vencedora final é a Lua! Pode ir. Obrigada. E assim chega o fim do nosso programa hoje. Foi uma experiência incrível compartilhar tantas coisas boas com vocês. Falamos de criatividade, tecnologia, audiovisual. E, é claro, aprendemos juntos também. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Agradecemos também aos nossos convidados, à equipe e a você que acompanhou a gente daí. Obrigado. Tchau. Tchau.